Olá, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Guilherme e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Magia Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para você que estiver chegando aqui agora, sentir afinidade com a energia do canal, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem achar conveniente, benéfico e válido. Não se esqueçam de dar uma olhada na descrição do vídeo, há informações importantes lá, bem como meu contato direto com a rede vizinha para agendamentos de leituras particulares. Então, além desse trabalho aqui, que talvez vocês já conheçam, que se trata da cartomancia em relação a tiragens coletivas, também realizo tiragens na sua energia, para quem sentir afinidade com o conteúdo, com a minha energia, com a minha forma de trabalho. Entre em contato através da descrição do vídeo, para que possamos fazer um agendamento em particular na sua leitura. Também temos aqui na descrição do vídeo o link para que possamos realizar a doação, tá? Para o pessoal do Rio Grande do Sul, que sofre com as consequências das enchentes e chuvas. Então, para você que quiser fazer a doação, puder realizá-la, não souber uma maneira apropriada e segura de fazê-la, pode entrar em contato na descrição do vídeo, porque também tem o contato para que você possa realizar tal processo. Falando em confiabilidade, quero indicar também o canal Exu e Seus Encantos. É o canal do Alexandro, tá? O canal do Alexandro ele é voltado para, principalmente, falar sobre a energia de Exu e Pombagiras. É um trabalho também muito benéfico, muito digno, de muita humildade, onde ele fala sobre religião de matriz africana de forma geral, mas principalmente com uma abordagem mais independente. Então, para vocês que quiserem sair da bolha, quiserem tirar suas dúvidas, sem necessariamente uma visão estritamente religiosa, indico o canal dele. Vai estar aqui na descrição do vídeo o link direto. Continuando com a caminhada Lenormand, já estamos finalizando, só falta essa, é a carta de número 36. Temos aqui nesse momento a carta de número 35, a carta da âncora. Dois decks, tá? Que falam de uma maneira mais simplista sobre esse símbolo, apesar de que esse aqui, né? Ele nos dá uma denotação um pouco maior, e eu vou falar, tá, no decorrer do vídeo, possibilidades de interpretação que podem ser enriquecidas através desses elementos além. Temos aqui esse deck que já tem, né, elementos mais para que nós possamos fazer uma abordagem mais rica em detalhes. E aqui temos o deck que eu chamo de deck temático, que é o Afrodite Lenormand, tá? A carta da âncora, geralmente, ela fala sobre o processo de confirmação. Ela pode falar sobre peso ou segurança, estabilidade, base em relação a um contexto, forma ou circunstância. Podemos falar sobre uma decisão de ancorar energias, ou seja, decisão de ficar em contexto, decisão de partir para um processo que se refere a manter-se firme. Estar em um local, estar em uma relação. A âncora, para mim, ela fala até mais, ela fala sobre o momento presente. Então, se saísse essa carta como aconselhamento, uma das possibilidades é que é necessário um aterramento para que você possa sedimentar uma certeza, uma segurança de que você realmente quer aquele caminho, que você quer realmente aquela relação e, acima de tudo, que você vive isso no momento presente em plenitude. Você está no aqui, agora. A carta da âncora, por mais que seja um elemento aquático, entre aspas, por assim dizer, não podemos deixar de lembrar que é um elemento que vem, a priori, da terra. Porque vem, né, na forma de um metal, obviamente. Então, ele é um elemento terreno, de origem terrena, por assim dizer. Ele é utilizado no mar, né, obviamente, para poder ancorar embarcações, o que complementa essa condição do que eu acabei de passar para vocês, né, que é a decisão do estar, decisão de ficar, decisão de aportar. Então, você vai aportar energeticamente, vai aportar num romance, numa profissão. Volto a dizer, é o estar, decidir ficar. Então, a carta da âncora, vocês vão ter, né, diversas interpretações de por que ela confirma uma realidade. Porque ela é a carta que nós consideramos como sendo a carta da confirmação.
Muitas pessoas consideram essa carta como sendo a carta da confirmação porque já tem acesso ao baralho de Maria Padilha, né? Eu tenho essa percepção e também tenho a percepção de confirmação justamente pela condição de que algo precisa ser confirmado com base na certeza e segurança de que você está presente e uno numa determinada situação. Sim, é aqui que desejo estar. É como se para mim a carta da âncora representasse um sim. Estou ciente. Sim, estou uno. Sim, tenho certeza. Então, acima de representar um sim, acima de representar uma confirmação, ela representa a certeza. Certeza de estar consciente. Lembra do que eu acabei de falar sobre a questão da certeza de aportar numa relação, num contrato, numa empresa, enfim. E daí a gente tem também outros elementos que podem ser julgados, né? Então nós podemos aqui, por exemplo, olha aqui como nós temos também as gotículas. E aqui a gente tem uma mensagem a mais. Podemos falar sobre uma questão de alguém ancorado ainda em sentimentos passados. Lembra que eu falei para vocês? Nossa, eu estava mostrando na câmera totalmente fora de foco. Lembra do que eu estava falando para vocês sobre a questão de certezas, de confirmações? A gente aqui também falou anteriormente sobre a questão de alguém ancorado. Lembram-se? Mas essa ancoragem pode ser negativa, pode ser uma teimosia, pode ser estar ancorado no mesmo sentido de algo que te pesa, de algo que já não serve mais, não tem funcionalidade. Repare que nesse contexto aqui em específico, além de estar ancorado, ainda está ancorado na terra. Algo que não tem mais serventia, não tem mais funcionalidade. O sentimento já não existe mais, já está fora de qualquer tipo de sentimento. Já há uma coisa, né? É como se fosse um pé firme. A âncora também me fala sobre isso, uma teimosia, um pé firme num contexto que já não é mais válido. Já não tem mais emoção. A emoção está aqui, olha. Está longe, relativamente falando. E aqui, essa teimosia é algo sem futuro, sem frutificar nada. Não tem base nenhuma, não tem motivo, não tem para que você insistir nessa situação. Essa carta para mim me refletiria isso. Volto a dizer, é uma especificação que eu tiro nesse momento. Tá? Não deixa de ser algo também, não só emocional, mas pode ser uma teimosia mental também. Só na sua mente que essa relação existe. Um saudosismo, olha aqui, o navio, né? O barco à vela, na verdade. Tem um saudosismo. E um estar preso numa situação que já não é mais conveniente, que já não existe emocionalmente falando. Talvez só da sua parte, da outra parte não há. Essa aqui é uma ancoragem reflexiva em relação à energia de outra pessoa. Você está ancorado na energia da pessoa, mas a pessoa não está. Olha aqui o navio partindo. Então esse navio ele pode ser o seu saudosismo, porque o navio, né, o barco à vela, nesse caso é o barco à vela, né? Se eu falar navio, reconsiderem, tá, gente? Desconsiderem e considerem como sendo o barco à vela. Então, pode falar não só sobre a questão da própria saudade, de viver no saudosismo, daquilo que não se vivencia mais, ou pode falar do próprio contexto partindo. Olha, ele está em outros horizontes, talvez seja até outra perspectiva emocional, e você ainda ancorado, batendo o pezinho, colocando o pé firme porque você quer essa relação, mas o seu sentimento não está tendo mais serventia. Não tem funcionalidade, não tem razão de ser. Essa carta já reflete o oposto. Olha quanta fertilidade, quanta fartura, quantas percepções e quantas evidências de que tem algo aqui sendo nutrido. Não só é algo que é sólido, não só é algo que tem serventia, que há uma funcionalidade emocional, porque está aqui no elemento da água, mas ao mesmo tempo a gente tem todo esse elemento da terra, que aqui, juntamente com a água, já dá uma condição de base. Juntamente com essas ervas,
com essa trepadeira, por assim dizer, ela nos dá uma condição, né, de algo que é fértil, algo que está sendo nutrido. Lembra do que eu falei para vocês aqui? Que para mim, aqui a água representaria o sentimento e energia de outra pessoa, né? E aqui representaria na âncora o seu sentimento. Aqui ambos estão unidos. Ambos estão nutridos, se nutrindo e juntos por um propósito. Existe reciprocidade. Aqui não tem reciprocidade. Olha a diferença dessas duas cartas. Como eu sempre falo para vocês, pessoal, é o mesmo símbolo. O mesmo símbolo. Mas percebam como que a gente tem a condição de algo que reflete uma relação segura, saudável, que é nutrida, e aqui uma ilusão nutrida, de algo que já não existe mais. Muitas vezes só no emocional da pessoa, porque o emocional da outra parte já está liberado há muito tempo. Essa pessoa já saiu do contexto. Essa pessoa já não vive no saudosismo, partiu. A saudade é só de quem fica. Lembram-se que eu falei para vocês lá na carta do navio, que essa carta, né? A carta do navio, a canoa, barco à vela, seja o que for retratado, representa que aqui quem está no solo sente saudade, sentir a saudade de quem parte. Vocês estão entendendo, né, gente? Eu não estou falando de uma maneira literal, como se essa parte aqui não vai sentir saudade. Mas nesse sentido, fala sobre alguém que pode até sentir saudade do contexto, mas já não vê mais razão de ser. Já desancorou sua vela. Esse navio aqui já desancorou sua vela. Esse barco à vela. Essa pessoa já desancorou e já foi. Enquanto aqui, a ancoragem ainda permanece. Outra mensagem. Você pode não ver nada disso que eu passei anteriormente. Mas aqui representando que você deve largar a âncora de mão, largar a teimosia e partir rumo a uma relação mais saudável, onde há mais perspectivas, mais fertilidade. Então aqui esse navio pode ser você. E aqui a âncora representando sua teimosia e insistência em permanecer num velho contexto. Emocionalmente falando, mentalmente falando, seja qual for. Aqui eu estou dando um exemplo romântico, mas pode ser qualquer outro. Porque o emocional também pode refletir uma condição do seu financeiro, por exemplo. Principalmente Capricórnio, né, pessoal? O financeiro está muito relacionado com a condição emocional. Se o financeiro de Capricórnio está bem, a probabilidade de ele estar bem em outros aspectos é grande. E não é por uma condição de interesse. Quem é capricorniano sabe que tudo para o capricorniano leva algum tempo para vir a ser materializado. Mas existe base, solo firme, segurança, certezas. Enfim, já falei demais. Eu acho que vocês entenderam a diferença dessas duas cartas. Olha a diferença. Isso aqui tem uma perspectiva muito maior. Possibilidades. Claro, você pode enxergar de uma outra maneira. Talvez você possa enxergar essa carta aqui como o oposto. Essa erva aqui como sendo uma erva daninha, prendendo algo, prendendo essa âncora que precisa ser içada, né? Mas aí vai da interpretação de cada um. E pode ser que numa tiragem específica eu veja dessa forma que eu acabei de mencionar para vocês. Assim como essa carta aqui, em vez de ver a condição do apego, eu posso ver o outro lado. Posso ver com o consulente que já se libertou. E a outra energia que ainda está pegada. Vocês entendem as nuances? Não existe determinante. As possibilidades são infinitas. Então, eu já vou, encerrando esse vídeo por aqui. Voltando a recapitular, a âncora em geral, ela fala sobre o processo de estabilidade, estabilização, fala sobre uma ancoragem, uma certeza, um estar no estado presente, uma confirmação, tá? Pode falar sobre uma questão de saudosismo no que se refere a alguém que permanece, ancorado numa situação que já não está mais produzindo, não há mais reciprocidade emocional, energética, financeira, profissional. Então isso aqui pode falar até de uma empresa, de um emprego, algo que não está servindo mais. Já ia encerrar o vídeo sem fazer um exemplo aqui para vocês, sem dar um exemplo para vocês.
Olha aqui. Se me fosse perguntado se uma relação ainda tem razão de ser, aqui eu vejo que apesar de no momento estar sendo sacrificial, algum contexto, há possibilidade de vencer. Pode haver algum tipo de intervenção ou pedido, oração ou até magia, eu dizia, contra esse contexto, mas ainda há fluxo, ainda há esperanças. Lembra-se que o verde é esperança? Ainda há fertilidade. Olha a água. Ainda há algo sendo nutrido. Claro, poderíamos tirar uma outra carta. Se eu ficasse na dúvida que essa ancoragem é algo negativo, que esse contexto aqui seria uma erva daninha de alguém não deixando o outro partir, poderia potencializar a condição de magia. Então, mudando a pergunta, se aqui houvesse um questionamento se há uma magia, com certeza. Aí eu veria essa condição aqui como sendo algo prendendo o consulente, a energia do consulente. Poderia haver até um estado completo aqui de amarração. Claro, né, gente? Eu sempre tenho um outro oráculo em mãos, ou a Sibila, o baralho de Marapadilha, tarô, para confirmar, tá? Eu nunca faço uma pergunta só com o oráculo. Eu pego um outro para fazer sempre a confirmação. Por mais que a resposta esteja bem óbvia. Porque pode ser que haja uma somatória de informações ou uma confirmação. Geralmente, há complementos quando você tira um outro deck. Talvez explique melhor o contexto, complemente a situação, seja como for. Então, entende que para cada perspectiva, né, há uma forma de análise. Para cada organização de cartas, por assim dizer, pode ser que nós tenhamos duas percepções totalmente diferentes. Nesse caso aqui, a situação ficou um pouco mais clara na condição de magia. Agora, na condição de relacionamento, lembra o exemplo que eu acabei de passar? Mas pode ser que a situação esteja tão sacrificial, que é mais importante que a pessoa aceite o fim, mas não é dessa forma que ela está enxergando, ela ainda está apegada. Entende o contexto? Entende as possibilidades? A variação, vocês veem como que duas cartas podem remeter a sentidos opostos. Tudo depende da forma como você vai interpretar naquele momento. E aí, você pode fazer de uma maneira muito mais fácil, que é ter determinações, né? Tem pessoas que associam a palavras-chave. Então, elas ancoram-se naquela energia, ancoram-se naquela informação, naquela vivência e permanecem, né, tendo a mesma interpretação das cartas. E eu prefiro não. Na verdade, não é nem que eu prefiro, eu não consigo achar que essa combinação de cartas é sempre a mesma coisa. Até porque depende da pergunta, como eu acabei de mencionar para vocês aqui, acabei de demonstrar. Depende da sua interpretação naquele momento, da sua intuição. Sua interpretação deve estar livre de interpretações pré-concebidas. Principalmente, como eu já falei em dos vídeos anteriores, né? Em um dos vídeos eu já apresentei isso. Você precisa manter-se além da sua própria perspectiva. Se for para você trabalhar com cartomancia, você não pode ficar na condição do achismo. Sua experiência de vida vai fazer com que a sua leitura seja, né, enriquecida e que seja, né, algo a se agregar, por assim dizer. A sua opinião tem que ser algo que agrega, não que deprecia. Se você tem uma concepção de algo e você começa a fazer pré-julgamentos, o que eu mais tenho de consulente é que vem, né, dizendo que se sente à vontade comigo porque em outros aspectos se sente julgada. A pessoa começa a interferir, dar opinião, sendo que não foi questionado nada para ela. No meu caso é o oposto, as pessoas pedem opinião e eu não dou, porque não é a minha função. Minha função não é julgar. E eu não vou dizer para vocês que eu sou o alecrim, não, gente, tá? Porque eu era uma pessoa que julgava sim. Hoje eu entendo que o meu estado de espírito, o meu estado de vivência, a condição que eu analiso, né, o gênero em sua funcionalidade enquanto social, me provam que eu vim sob essa perspectiva, sob essa forma, né, na condição financeira em que eu nasci, para parar com essa condição de ficar julgando os outros. Então hoje eu não julgo.
Eu posso achar que a pessoa está fazendo a maior besteira da vida dela, mas ao mesmo tempo já entendo que eu não tenho que achar nada sobre a vida dos outros. E assim me refiro a vários outros aspectos para muitas pessoas são polêmicas. Então as pessoas, para mim, entregam na mesa de jogo algo que não houve confiabilidade em ninguém. Porque sabem, sentem que eu não vou julgar. E mesmo que na minha mente tiver alguma crença limitante, algum pensamento, eu não vou ficar expondo isso para a pessoa, muito menos para outros. Enfim, né? Dito tudo isso, eu preciso falar isso para as pessoas, principalmente que são novas, né? Nesse contexto. Porque pode surgir inicialmente, principalmente se vocês estão despreparados, não conhecem as regras, não existem regras oficiais, tá, gente? De conduta para o cartomante, para o oraculista, seja como for que você chamar, tarólogo. Depois eu vou fazer um vídeo sobre essas coisas, tá? Respondendo para vocês a diferença do baralho para o tarô, do tarólogo para o oraculista. Se vocês quiserem, inclusive, deixem nos comentários. De qualquer forma, eu pretendo fazer, tá? Mas se vocês puderem dar essa força, eu vou saber que vocês realmente se interessam por esses assuntos. E aí eu vou dizer para vocês algumas coisas que podem ser óbvias, mas para vocês algumas coisas também podem ser incertezas, dúvidas, ou até algo que vocês não têm conhecimento. Então, já saibam, para vocês serem oraculistas de sucesso, né? Sucesso na própria caminhada de vocês, vocês não podem julgar. Dizer para o consulente o que você acha ou deixa de achar. Você acha o que as cartas dizem. O resto é resto. Na mesa, apesar de eu julgar, eu sempre costumo dizer que nós somos o oráculo, né? As cartas são um meio de atuação e de manifestação física daquilo que você enxerga, daquilo que você sente, daquilo que você é o próprio oráculo. Mas enfim, acabei de dizer, nós somos o oráculo. As cartas, né, os búzios, são a manifestação física. Então, se você é oráculo, você deve passar aquilo que você sente diante daquele meio de manifestação que você enxerga. Então, muitas vezes, no início, vocês vão ver, vão poder presenciar, né? O vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas eu tenho que falar sobre isso, tá? Vocês vão ver que eu julgava demais, eu julgava as cartas. Eu passava aquilo, eu nunca passei por cima daquilo que eu estava enxergando. Mas eu ficava reclamando o tempo todo durante a tiragem. Era até desconfortável. Hoje eu vejo as tiragens, eu tenho até vergonha. Eu não vou apagar, até porque para poder auxiliar pessoas que estão iniciando, para saber que ninguém é perfeito. Todos temos início. E eu não passava por cima da mensagem, mas eu questionava o tempo todo. Eu discutia com o oráculo, eu discutia com a espiritualidade, eu dizia que eu não concordava. Eu não tenho que concordar com nada. Eu tenho que passar a mensagem que me é passada. E é isso, tá, pessoal? Então, espero encontrá-los no último vídeo, tá? A carta de número 36, a carta da cruz. Espero ter auxiliado até aqui. Quem tiver alguma concepção que eu não tiver passado em relação às cartas, tá? Principalmente em relação à carta de número 35, para manter mais organizado aqui os comentários, deixa aqui, tá? Vai ser muito bom para a experiência de pessoas que estão iniciando, até mesmo para a minha própria experiência, para pessoas que já têm concepções firmes, porque tem algum tempo na cartomancia, mas que queiram aprender ainda mais, né? Trocar, compartilhar conhecimento. E é isso. Beijão, até o próximo encontro. Valeu, fui.